Olá, empreendedores de todo o Brasil. Mais uma vez estamos aqui com o nosso Programa Nacional de Assistência ao Empreendedor, trazendo até vocês a relação da empresa no seu contexto social, desde a sua constituição até mesmo a sua relação com o poder do Estado, contratação, questões administrativas, onde a gente puder ajudar, estamos à sua disposição. Muito bem, dessa vez nós estamos falando sobre o quê? Uma coisa muito relevante, uma situação que é extremamente delicada para a sua empresa, que é a contratação de funcionários. Contratar funcionários, meu amigo, não é sinônimo de que a empresa está simplesmente crescendo. É sinônimo de uma extrema responsabilidade para você e sua empresa, certo? Porque às vezes a pessoa, ela montou a empresa, ela colocou a empresa no seu imóvel, está desenvolvendo, está comprando, está vendendo, está precisando de pessoas para que a ajudem no seu dia a dia, no seu desenvolvimento, e acaba contratando, faz uma captação de pessoas, recebe os currículos ou mesmo pessoalmente, acaba contratando uma pessoa que de repente não tem os mesmos interesses de desenvolvimento que você é empresário, que você é empreendedor. Você tem que saber distinguir aquele que está realmente com interesse de desenvolvimento profissional, aquele que tem uma postura de desenvolvimento pessoal, daquele que simplesmente quer dinheiro, né? Porque na hora da contratação, na hora da necessidade, todo mundo, as pessoas, assim, os candidatos, todos eles vão falar o que você quer ouvir, entendeu? Se você não tem um departamento, né, de recursos humanos, um departamento pessoal que faça essa análise, que faça, né, esse primeiro contato com essas pessoas, com o candidato, que é você que acaba conversando, é você que acaba selecionando, tem que ter extremo cuidado, porque senão o final da sua relação certamente é no Poder Judiciário, na Justiça do Trabalho. E todos nós que estamos na advocacia há mais de 25 anos, como é o meu caso, sabemos e posso dizer com seguridade que é uma minoria do Poder Judiciário, dos juízes de uma forma geral, que não fazem parte de um contexto psicológico, de um sindicato oficial do Poder Judiciário, a fim de defender o coitado do hipossuficiente, tá? Mas na sua relação, no seu interesse, no seu objetivo de desenvolvimento empresarial, você tem que ter muito cuidado com isso daí. Tem que analisar a capacitação dessa pessoa, dessa pessoa que está ali se candidatando, precisa ver a capacitação dele e interesse de objetivo social de vida dessa pessoa. A entrevista tem que ser muito próxima mesmo, porque se você perceber com algumas características, o cara está olhando para baixo, não olha bem para os seus olhos, dá a mão de uma forma muito superficial, né? Ou realmente o cara tem uma postura política que vai contra os interesses do empresário, meu amigo, sendo bem claro, para que você vai colocar uma pessoa dessa dentro da sua casa, dentro da sua empresa, se ele está desafiando a sua própria postura, o seu establishment? Por quê? Né? Então muito cuidado com isso. Mas vamos lá, o que caracteriza a questão do empregado? O que é, quem é o seu empregado? Segundo a CLT, no seu artigo 3º, é aquele que mantém uma habitualidade, é aquele que mantém onerosidade, a pessoalidade e a subordinação dentro da sua empresa. A habitualidade, aquele que vai todos os dias, aquele que comparece em determinado horário e sai em determinado horário. A onerosidade, aquele que recebe por estar indo todos os dias dentro da sua empresa. A pessoalidade é aquele que tem contato direto com um gerente, que tem contato direto com você, empreendedor, aquele que tem contato no dia a dia, né, com um grupo de seus funcionários e está ali participando no dia a dia. A subordinação, logicamente, que é aquele direcionamento que ele recebe por ser amando de um gerente, amando de um chefe. Então, dentro dessa relação de trabalho, quando a pessoa contém
esses requisitos para que seja classificado como empregado, a partir daí, o que você tem que deixar bem claro para essa pessoa? Os objetivos da sua empresa. Não adianta simplesmente você contratar a pessoa, nem que seja só para dar banho em cachorro, nem que seja só para lavar a peça, né, no final do expediente. Se você não deixar bem claro quais são os objetivos da sua empresa, e digo mais, está contratando, tem que ter ali o termo de solicitação de emprego, termo de solicitação de trabalho, nome, RG, CPF, onde reside, né, o interesse financeiro, qual é o interesse salarial da pessoa, qual é a categoria dele, qual é o horário que ele se predispõe, qual é o horário que a empresa vai colocar para que ele participe, né? Então, esse termo de solicitação de emprego, futuramente ele pode ser essencial para você, para comprovar quando que ele deu início na relação de trabalho, para não ficar dependendo, numa questão judicial, da palavra dele contra a tua, porque no final das contas, no judiciário, quem tem que provar o que ele está falando, o contrário do que ele está falando, é você empreendedor, é você empresário, certo? Então, veja bem, termo de solicitação, vai ser contratado uma coisa que não são todos que fazem, mas que é de suma importância. Preste bem atenção, meu querido. É o exame médico admissional. Exame médico admissional. E vou te falar mais, eu vou um pouco mais além. No exame médico admissional, você tem que ter contato com essa empresa, com essa clínica que faz esse tipo de avaliação médica, para que você solicite do médico ou do responsável ali dessa clínica, que você solicite que a avaliação seja feita com cautela. O que eu quero dizer com a avaliação com cautela? Que realmente coloque a pessoa nu, né, e faça a avaliação, né, correta, como tem que ser feita, porque normalmente, sabe o que acontece? Que eu já vi muito, né? A pessoa, o funcionário lá, o futuro funcionário, ele vai na clínica para fazer a avaliação pré-admissional, aí chega lá o médico, não se sabe se é enfermeiro, manda ele assoprar para ver se tem hérnia, né? Dá uma olhada na característica, né, visual da pessoa, se está com os olhos fundos, se não está com os olhos fundos, uma coisa assim muito superficial, e coloca lá apto para o trabalho. E às vezes não é bem assim, entendeu? Como é que você vai colocar uma pessoa apta para trabalhar, por exemplo, de vigilante de estacionamento, se ele tem que andar para cima e para baixo e de repente esse cara tem um problema no joelho, né? Como é que você vai fazer? Como é que você vai colocar uma pessoa para fazer digitação no seu escritório? Vai ter que ficar lá digitando texto, mandando e-mail, recebendo e-mail, aquela coisa toda, se ele tem tenossinovite. É tenossinovite o nome, né? Não sou médico, mas deu para entender. Se a pessoa tem algum problema já anterior à sua contratação, você pode contratar, até deve contratar pela capacidade da pessoa, mas você tem que adequá-la, né? Adequar essa pessoa num trabalho onde aquela pequena deficiência que ela tenha não crie problemas. Você entendeu? Essa que é a situação. Agora não dá para você contratar um cara para ser vigilante, para ficar andando para cima e para baixo num estacionamento, você tem problema no menisco, no joelho, né? E muito poucos empresários têm atenção a isso, né? Em especial grandes empresas, né, montadoras, como a gente vê lá na região do ABC, em São Paulo, né, que acaba sendo contratado assim, tipo cá para nós, a baseada, e aí quando vai ver, tipo a Ford, né, que acabou saindo, e um dos motivos era a grande quantidade de ações judiciais que não leva a lugar nenhum e só gera prejuízo. E se tem uma coisa que você, empreendedor, tem que ter atenção, é justamente na sua relação lucro-prejuízo, não é isso? E às vezes o prejuízo não é só financeiro diretamente no dia a dia. O prejuízo ele vem no acúmulo de uma péssima relação de trabalho, tá? Então muito cuidado com isso. Na questão de controle de horário,
parece bobagem. Você fala assim, ah não, mas pô, o cara é meu amigo, é um cara legal, ele conhece a empresa e tal, bacana. Não é assim que acaba normalmente o relacionamento, tá? Se ele começa a chegar, está marcado para chegar às 7 da manhã, na primeira semana o cara de trabalho, o cara começa a chegar às 7h15, 7h20, 7h30, né? Não, mas ele é legal, pô, o cara trabalha bem para ti, eu não vou ficar puxando a orelha por causa disso daí. Meu amigo, se você não tiver controle da situação, no final quem vai perder é você, entendeu? Porque o que acontece na história toda? Dentro dessa circunstância, dessa tolerância que acaba se tendo na situação toda, ah, não vou falar nada, ah, não, porque o cara deixou cair o copo lá, sujou o chão de tinta, mas não vou cobrar a pintura do chão dele não, porque o cara é legal, um cara bacana. No final da relação, o empregado, o funcionário, o colaborador, como você quiser chamar, na realidade ele é um empregado. Ele é um empregado, você tem que dar o direcionamento e muitas vezes até educar a pessoa, né? Porque a gente sabe que dentro de um contexto social hoje, um dos maiores problemas que nós temos no país é a capacitação das pessoas para a quantidade de vagas que tem em aberto de emprego. Né? Então muitas vezes você tem que educar a pessoa dentro do seu ambiente de trabalho. Você tem que fazer um curso, pagar um palestrante por fora, aos finais de semana, fora do horário de trabalho, para que essa pessoa seja realmente lapidada dentro dos seus interesses. Sabe por quê? Porque senão vai chegar no final, quando der o final da relação de trabalho, ele vai querer o que é dele por direito, centavo por centavo. Ele vai olhar para você dentro de numa mesa de audiência como se você fosse o inimigo número 1 dele, entendeu? O advogado dele não vai querer saber que você foi um cara bacana, que você foi um cara que investiu, que ajudou ele. Ninguém quer saber disso. Quer saber no rigor da lei. E o rigor da lei na proteção do hipossuficiente, como é considerado o trabalhador, como é considerado o empregado, meu amigo, o rigor é de ponta a ponta, tá? Desde no caso de condenação de uma sentença, né, judicial em direito do trabalho, desde a questão da obrigatoriedade do pagamento por ser verbo alimentar, o que está certo. Né? O que está certo. O que não está certo é você flexibilizar e amanhã depois está sendo cobrado em função disso e falar também que não sabia de nada. Que não, porque é bacana, que o cara era legal, porque eu ajudei. Entendeu? Não seja burro. Essa que é a verdade. Não dá uma de burro. Até porque empreendedor, meu amigo, no Brasil não pode ser burro. Tá? Pode ser qualquer coisa, menos a Madre Teresa de Calcutá. Aqui na área, na relação de trabalho e na relação comercial, literalmente, amigo, é faca na caveira, entendeu? Com educação, com postura, né? Como diria alguns colegas aqui, tem que ter postura de estadista, mas ao mesmo tempo a mão de um carrasco, porque se você não souber controlar a sua empresa, ninguém vai controlar por você. E certamente as hienas vão dividir o seu espólio na maior farra que puderem. Entendeu? Então, nessa primeira questão que nós estamos conversando hoje com relação ao funcionário, falamos sobre essa questão da contratação e da análise pessoal e individual de cada funcionário. Tá ok? Na próxima oportunidade nós vamos falar sobre a prestação de serviço de terceiros, vamos falar sobre a prestação de serviço de cooperativas e assim a gente vai dentro dessa constituição da prestação de serviço da mão de obra dentro da empresa. Tá ok? Muito obrigado e até a próxima. Ah, lembrando, meu nome é Michel Stamatopoulos, sou conhecido como professor Michel Greco. Sou professor e advogado, estamos há mais de 25 anos cuidando dos interesses das pequenas e médias empresas de todo o território nacional. Tá bom? Muito obrigado, grande abraço para vocês, até a próxima. Valeu!